Graça e paz, irmãos. Todos estão ouvindo o canal. Deixe o seu like, compartilhe. Vamos para a nossa devocional de hoje, que diz assim: o amor entre os irmãos. Agrada ao coração de Deus o amor entre os irmãos? Vamos ver o que diz. Nossa leitura vai ser no Salmo 132, que diz assim: 133. Ó, como bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O tema de hoje, meus irmãos, é justamente o amor que deve existir entre os irmãos. E a primeira coisa que nós falamos sobre o amor é que o amor, ele traz dentro do seu âmago, do seu contexto, o que o apóstolo Paulo nos traz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a primeira coisa que nós vemos é que o amor, ele não é apenas aquele amor quando nós temos do irmão em Cristo aquilo que esperamos que ele tenha para conosco. Muitas vezes Deus, ele prova, ele nos aperfeiçoa na santidade, fazendo com que nós entendamos as dificuldades dos nossos irmãos, onde nós percebamos os erros e as deficiências dos nossos irmãos. Porque, amado, o amor, quando você tem uma reciprocidade totalmente satisfeita nas suas expectativas, por exemplo, eu tenho uma expectativa que o meu irmão em Cristo, ele vote num candidato que eu gosto, ele vote num partido que eu vote, e isso muitas vezes não acontece. Então, quando há isso, é que Deus demonstra o seu amor para com os irmãos. Muitas vezes o irmão, ele também não corresponde às suas expectativas de afeto, às suas expectativas de carinho ou de atenção que você acha ou você espera receber dessa pessoa. Então, o amor de Cristo, ele nos traz essa ideia de que nós devemos amar os nossos irmãos, mesmo em momentos em que esses irmãos, eles não correlacionem com as nossas expectativas. Porque o amor de Deus, ele foi derramado sobre nós, sua igreja, sobre você que está me ouvindo, sobre mim, quando nós não correspondíamos de modo nenhum ao amor de Deus por nós. Antes de nós sermos chamados a Cristo, nós simplesmente não correspondíamos ao amor de Jesus, nós odiávamos a Deus. E até agora, irmãos, depois que nós simplesmente somos confrontados pelo nosso pecado, nós percebemos que nós também não amamos a Deus como deveríamos amar a Deus. Então, a palavra de hoje é para que nós possamos refletir sobre se nós realmente estamos amando os nossos irmãos. É claro que o avançar da santificação faz com que nós, como irmãos em Cristo, estejamos repletos
da reciprocidade na atenção, no carinho, no amor que nós esperamos dos nossos irmãos. Mas o amor de Cristo, ele demonstra quando você entende, perdoa as falhas do seu irmão. Quantas vezes nós convivemos com irmãos que nos magoam, que nos machucam dentro da nossa congregação, e nós o perdoamos, suportamos os fardos uns dos outros. Isso é o amor de Cristo. Isso é derramado sobre Cristo. Porque muitas vezes nós não temos vivências diferentes, irmãos têm vivências diferentes. Entendeu? Então, o suportar e o perdoar o amor um dos outros já demonstra o amor de Cristo em nós. E eu vou ler aqui para encaminhar para o fim desse devocional o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou sobre o amor aos irmãos, como agrada a Deus e como a igreja ela vai brilhar com o amor aos irmãos. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31, diz o seguinte: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco tempo estou com vocês. No versículo 34, Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso também conhecerão os que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E a Bíblia ainda diz que aquele que ama dar a sua vida pelo seu irmão. Então, irmão, que a palavra de Deus, o Espírito Santo, aplique no seu coração e que peçamos ao Senhor Deus que nos dê graça para que nós possamos amar os nossos irmãos da forma como Jesus quer que nos ame, porque isso é graça de Deus. E finalizando, nós estamos no já e no ainda não. Existe um pastor e pessoas estudiosas que dizem que nós estamos no já e no ainda não. Já foi inaugurado o reino de Deus e ainda não chegamos na plenitude da perfeição do amor entre os irmãos. Que possamos então buscar a graça de Deus, para que possamos amar uns aos outros, perdoando uns aos outros, convivendo uns aos outros, e entendendo que ainda não estamos, que já estamos no reino de Deus, mas ainda não estamos na sua plenitude. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração em nome de Jesus.